Então, pessoal, começando oficialmente. Bem, como surgiu a ideia de fazer o debate? Primeiro, o Lúcio, ele é cristão, né? Ele faz filosofia na UF, primeiro uma apresentação. E o Ramone, ele está terminando história, né? O Lúcio é cristão e o Ramone é ateu ou agnóstico, né? Que é um ateu cagão. Então, o Ramone, ele chegou com essas questões de que o socialismo ele teria alguma semelhança com o cristianismo, e ele falou que seria legal a gente fazer uma live e um debate entre ele e o Lúcio para explicar melhor e para os dois trocarem ideia e falarem realmente se o cristianismo tem essa compatibilidade com o socialismo ou com doutrinas de esquerda e etc. O formato vai ser assim: primeiro vão ter 10 minutos de apresentação, 10 minutos de cada um. Apresentação e apresentação um não vai comentar a apresentação do outro nesse momento de 10 minutos iniciais. Só que aí depois vão ter 5 minutos para cada de comentários da apresentação de cada um, e depois vão ser perguntas. Um pergunta para o outro, 5 minutos, aí o outro tem 5 minutos de resposta e tem uma réplica de 5 minutos, e assim vai indo, e no final a gente vai também fazer abrir para perguntas, né, do pessoal. Aí vocês vão poder comentar aí no vídeo, quem quiser perguntar alguma coisa. E a gente também, aqui a sala está meio cheia, a gente também vai fazer algumas perguntas, mas isso no final. Agora vai ser um debate mais formalizado e um padrão mais formal. Então bora, né? Bora. Olha só, cara, eu tô na cadeira da esquerda, vocês me jogaram a cadeira da esquerda. A providência aí. Beleza, bom, vamos começar a sério agora. Bom, gente, pra quem não me conhece, quem tá no Facebook do Natan, ou quem tá aqui no meu, né, a gente tem que fazer esse negócio aqui dessas duas câmeras, né. Eu sou Marco Ramone. A minha ideia de propor esse debate foi depois de uma aula optativa que eu tenho, que a linha dessa optativa, ela fala basicamente das grandes semelhanças que aconteceram da doutrina que foi desenvolvida durante a Idade Média e como elas influenciaram o que o meu professor dessa disciplina chama de utopias libertárias, que seria, no caso, o socialismo e o anarquismo. Raciocinando nisso, eu me lembrei uma vez que eu vi no Facebook do Lúcio que ele tinha feito uma palestra, acho que na igreja de vocês, né? O quê? Fazer o quê assim? É pra gente. Não é pra gente. Ah, tá, beleza. Eu vi no Facebook do Lúcio que ele fez uma palestra, acho que na igreja de vocês, eu não me recordo muito bem, falando sobre como o socialismo era incompatível com o cristianismo, né? Como um cristão, assim, um cristão legítimo, ele era incompatível com o socialismo. Já eu penso de uma forma radicalmente oposta, porque o socialismo em si, ele guarda uma semelhança com o cristianismo, que eu diria que é uma semelhança, é como se um tivesse gerado o outro. Para ser, né, a minha apresentação ela vai se dedicar basicamente nisso, de que uma é como se tivesse criado completamente a outra. Nesse sentido, então, é como eu não poderia ter esse debate assim melhor do que com esse pessoal, assim, o pessoal aqui que eu respeito todos vocês, o Gijo, né, meu, aqui ó o Gijo, né? E ainda sabendo que eu já tentei debater com socialista tantas vezes, né, e acabou sendo aquele show de horrores, então eu quis pegar assim, esses presbiterianos, presbiterianos vocês são, né? Beleza. Presbiterianos, assim, que são eruditas no conservadorismo, para eu não apenas discutir que o socialismo ele tem muito a ver com o cristianismo, como também tem pouquíssimo a ver com o conservadorismo. Eu vou mais ou menos fazer esse paralelo. Para posicionar, assim, eu faço o curso de História, já estou no último período, como o Nath está falando na apresentação. A minha orientação política, eu sou monarquista, mas eu já fui libertário por quê? Eu espanto. Não, a gente não, monarquista, ok. Eu já tive associado a partido e tal, muito a ver no libertarianismo, mas a sequência de, como é que eu posso dizer, autoanálise, fez eu voltar um pouco atrás e fez eu aceitar um modelo de governo, porque o modelo de governo ele acaba sendo inevitável. Né? Eu pensar que a gente poderia viver plenamente no anarcocapitalismo eu ter um pensamento basicamente semelhante ao socialista. Né? O socialista aqui, o socialista utópico, que no último estágio do Marx, inclusive o Marx faz aniversário hoje.
Vocês sabem, né? Olha, só não podia ser mais simbólico a gente fazer logo hoje, sabe? Eu queria também falar que eu já tô fazendo 3 anos de namoro com a minha esposa, a gente casou, né? E hoje são 3 anos de namoro, né? Faz 3 anos que eu conheço ela, mas um pouco mais de um que a gente casou, né? Fica aí, mozão. Aqui. E, enfim, eu acho que o que eu tenho a dizer é isso, né? A gente vai expor assim, quanto tempo que tem ainda, Natan? Você tá contando? 7 minutos. Já foi 7 minutos? Não. Tem 7 minutos ainda? Como apresentação, acho que tem Então, coisa. não, apresentação... Talvez no seu tá rolando, mas o nosso aqui desconectou. Alguém podia ver como é que tá no meu, né? Vou abrir. Não, aqui ó, aqui no celular. O seu, Tá. a sua transmissão tá melhor do que o do notebook. Tá sem travar as coisas. Mas, Ah, mas a galera tem que sair do vai notebook saber, né? da Sim. internet. Sairemos. Então eu vou usar esses 7 minutos para apresentar a tese. Né? Eu já fiz a apresentação, assim, eu achei que eu ia demorar mais, mas eu acho que eu acabo falando muito rápido, né? Bom, o socialismo, eu queria expor ele da forma como o socialismo ele é completamente enraizado no cristianismo, o que é muito curioso que o Marx falava que a religião é o ópio do povo, o que é uma grande contradição, sabendo que ele próprio configurou completamente a sua ideologia extremamente enraizado no cristianismo. Por quê? A gente tem no cristianismo, junto com o judaísmo, vamos dizer assim, a matriz das religiões judaico-cristãs, você pega o livro do Gênesis, onde o Adão cometeu o pecado original, em que todo mundo vivia no jardim do Éden, tranquilo, sem nenhuma preocupação, vivendo basicamente assim da terra, e depois disso eles passaram a começar a trabalhar. Depois da figura do Salvador, que desceu supostamente à terra e limpou os pecados da humanidade pelo sacrifício da cruz, transcorreria um tempo assim que as pessoas continuariam esperando esse retorno até chegar no juízo final, onde quem não era escolhido pereceria diante desse juízo final, no livro do Apocalipse, e os justos eles iam seguir para um reino de 1000 anos de boa ventura e etc. O socialismo é enraizado exatamente da mesma forma. Antes da Revolução Industrial, a narrativa deles é que o mundo era tranquilo, as pessoas viviam muito bem, não tinha nenhum problema, não tinha nenhuma desaventurança, porque as pessoas viviam na Terra. E aí veio a Revolução Industrial ferrou com isso tudo, a partir disso as pessoas começaram a ser exploradas. E qual que seria o estágio? Ia vir o Salvador, supostamente na figura de Karl Marx, que ele ia fazer um processo revolucionário. Dentro desse processo revolucionário, os burgueses, os ricos, pereceriam diante do processo revolucionário, e o que seria daí por diante, a sociedade plenamente comunista, seria mais 1000 anos de boa-aventurança. O Marx ele baseia o seu pensamento socialista nisso. Eu tenho uma outra ideia assim, que eu separei assim, para ir pontuando nesse debate, que é a apologia ao pauperismo, distribuição de renda e condenação da riqueza, no Novo Testamento também de enxergar a pobreza como uma virtude. Porque em várias passagens do Novo Testamento, eu sou ateu, agnóstico, mas eu fui católico até os 15 anos de idade, quando resolvi romper com a igreja, eu rodei por algumas religiões, algumas formas de religiosidade, de espirituosidade, até eu romper completamente, em meados de 19, 20 anos, eu optar pelo ceticismo, pelo humanismo mesmo, mas até então eu era católico. E em várias passagens do Novo Testamento, eu lembro de uma que ficou muito marcada, que ele afirmava que era mais fácil um camelo passar pela cabeça de uma agulha do que um rico entrar no céu. Ou seja, ele falava que bem-aventurados eram os pobres, com o perdão dos termos, o cara que ia para o céu era o cara fudido, sabe? Era o cara doente, era o cara pobre, que ele sofria com a opressão dos caras ricos que exploravam ele e coisa e tal. Basicamente isso. Eu vejo isso uma apologia muito direta que o socialismo também, ou ele puxou, ou até mesmo pode ser uma coincidência ou um acaso. E outro ponto importante é que vários pontos do cristianismo, eles têm a figura do diabo, pelo qual ele é culpado por todas as mazelas que acontecem na sociedade. Esse diabo, ele sempre
procurado, ele sempre é almejado pela seita socialista, vamos dizer assim, né? A gente tem o exemplo aqui da Venezuela agora, que eles estão falando o absurdo de falar que a crise na Venezuela está sendo por causa da instabilidade. O que está causando instabilidade são os empresários que estão escondendo as mercadorias para desestabilizar o governo. Como se isso fizesse algum sentido. Você tem as coisas aí para você vender o seu empresário no ramo de medicamento, você vai deixar de ganhar para desestabilizar o governo? Sabe? Nisso, o cristianismo também, ao meu ver, ele busca uma figura abstrata para que culpabilize todas as mazelas que acontecem. Foi a figura da cobra que tentou Adão e fez a sociedade, Adão e Eva, saírem do jardim do Éden. Assim como existem várias outras passagens que você... Opa. Caiu o papel, foi mal. Drama. Porque o meu argumento foi muito ruim, é melhor parar. Olha o boicote, Boa! Vai lá, continua que o tempo tá rodando. Dá mais um segundinho. Né? Tá, beleza. E nisso, o socialismo, ele segue exatamente a mesma forma. Ele culpa coisas abstratas. Embora eu não acredite, eu tenho que fazer um paralelo importante para que eu não soe incoerente, que o cristianismo ele não tem a rigor falhas dentro de si mesmo que causem as próprias mazelas da sua sociedade. Ao contrário do socialismo. Porque o socialismo ele não é baseado na realidade. O socialismo é baseado numa vontade quase que infantil de que as coisas deem certo, sendo que são completamente inviáveis de dar certo. Beleza, o cristianismo não tem isso. O cristianismo, inclusive, ele prega o respeito ao próximo, o amor ao próximo, vários outros dogmas que eu pessoalmente não concordo muito, mas isso não entra em questão. Eu tenho só que fazer esse paralelo. Mas mesmo assim, ainda existe a culpabilização de uma figura abstrata pelas mazelas que acontecem dentro do seu ambiente social. E tem umas coisas que eu quero deixar aqui para o final, mas eu quero pontuar só a última coisa, que eu enquanto ex-libertário, né, ou alguma coisa assim, eu vejo que tanto a igreja quanto o socialismo, eles querem secundarizar a posição do homem dentro da sociedade. O que significa isso? O homem não é mais o protagonista. Tem alguma coisa acima do homem. No caso do cristianismo, seria Deus, né, ou a igreja, os dogmas, a doutrina. No caso do socialismo, é o Estado. Né, o Estado que proverá tudo, que vai prover distribuição de renda, enfim, outras coisas. Eu acho que o tempo acabou, né? Bom, começou a contar? O Ramon está falando que ele preparou uma vez para um debate, preparou até os times, né? Eu não preparei time nem nada. Então eu vou talvez ser interrompido abruptamente, mas esse é um debate divertido. No Gorgias, um diálogo de Platão, ele falava de um debate adequado, um debate produtivo, é um debate entre pessoas que se querem bem e tudo mais. Eu tenho pouca relação com o Ramon, a gente tem uma relação bacana, né? Eu particularmente acho o Ramon um cara legal. E essa eu acho uma situação que eu acho a condição adequada para um debate produtivo, né? Em que eu acho que é possível que a gente comunique um com o outro e os dois saiam vencendo. Em qual sentido? No sentido de que os dois vão ter uma contribuição ou um crescimento de conhecimento bacana. Bom, discurso bacana à parte, né? Agora é a hora de ser malvado. Na verdade, nem vai ser a hora tanto de ser malvado, não. Por quê? Porque a gente está combinado de não comentar a apresentação do outro, né? Fazer apresentações independentes. Então, o fato de eu não comentar ou lidar com os argumentos dele nessa primeira etapa não significa ignorar pontos da argumentação, ok? Significa simplesmente que eu vou me ater às regras como se eu estivesse fazendo a minha primeira apresentação agora, né? Como se eu tivesse apresentado primeiro, que eu acho que é até mais justo em termos erísticos. Bom, o que eu tenho que falar, né, talvez eu nem consiga gastar todo o tempo, é que a parte da argumentação do Ramon, que a gente vai lidar depois,
eu sempre entendi, e de fato o meu primeiro afastamento do comunismo, do socialismo, nessa primeira etapa eu vou colocar de maneira genérica, como se a esquerda e progressismo pudesse ser concebido numa só perspectiva, mas é claro que a depender de onde a discussão for levar, a gente faz um recorte adequado. O meu primeiro afastamento da esquerda, do comunismo, do socialismo, teve como leitmotiv, como o fundamento, o aperfeiçoamento do meu estudo bíblico e das escrituras. De fato, o cristianismo é considerado cristianismo na medida em que é fiel à escritura, né? O cristianismo não bíblico é um cristianismo do pensamento de alguém e de fato não pode ser considerado cristianismo se nós tomarmos como padrão para decidir o que Cristo disse a escritura. A partir dessa perspectiva, num momento bem anterior, né, início dos meus estudos, eu entendia que Jesus era socialista, já afirmei coisas nesse sentido, né? E assim por diante. À medida que eu fui ampliando meus estudos, eu comecei a perceber alguns princípios bíblicos incompatíveis com o socialismo ou comunismo de uma maneira em geral. Que princípios seriam esses, né? Que na época causaram espanto e até incômodo, né? Não, pode manter. E depois, né, que as coisas foram aclaradas, me causaram, na verdade, ânimo e alegria. Por exemplo, é indissociável da fé cristã o decálogo, os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, o 8º mandamento, né, na estrutura ou na ordem de mandamentos do protestantismo, né, o adotado sem ser da igreja luterana e da igreja católica, na igreja católica o 8º mandamento seria o 7º, que seria o não furtarás. Ele propõe a ideia de que se eu não posso furtar de alguém, a ideia de que alguém tem de fato propriedade. Não posso furtar porque é dele. E esse é um ponto muito distinto, um ponto muito importante para o meu afastamento da perspectiva cristã e ao mesmo tempo comunista ou socialista. Bom, o que é a ideia? É caro ao pensamento conservador e até liberal a ideia de propriedade privada. E se a Escritura ensina inequivocadamente a legitimidade da propriedade privada, eu fico com muita dificuldade em pensar em cristianismo associado ao socialismo. Então foi um choque, né, um problema, uma crise de fé. Eu tive que passar a pensar na legitimidade moral da propriedade privada, porque até então eu imaginava, não pode, é causa de todos os males e tudo mais e tal, pensando na perspectiva do Rousseau, de onde surge o mal e tudo mais. E na medida que eu fui estudando vários textos bíblicos, particularmente do Novo Testamento, textos que eu achava que de fato endossavam o socialismo, eu tive uma perspectiva muito, muito diferente. É claro que uma abordagem exegética expositiva suficientemente clara para a existência demoraria muito mais do que o tempo que eu tenho de apresentação. Aliás, quanto tempo eu já gastei? 5 minutos. O que eu vou observar, o que eu observava em alguns textos do Novo Testamento, por exemplo, Atos, né? Quando você falava de o pessoal compartilhando todas as coisas e assim por diante, eu pensava, bom, esses são bons textos para justificar a perspectiva socialista ou comunista dentro do cristianismo. É claro que, tal como C.S. Lewis no Cristianismo Puro e Simples, essa era uma opinião leiga, uma opinião não apurada e exegética dos textos. Quando eu vou observar vários textos bíblicos do Novo Testamento, e aqui eu, para ser honesto, eu quero comentar os textos que o Ramon falou numa outra ocasião, né, porque iria aparecer realmente um comentário, então eu vou comentar o MDT particularmente em Atos. O que a gente encontra em Atos dos Apóstolos, caso você não tenha lido, leia o capítulo 4, 5, né, 3, 4 e 5, 3 para dar o contexto. O que acontece em Atos não é, ou efetivamente é muito distante do que eu tenho de uma perspectiva socialista. Então, antes de me deter nesses últimos minutos na explicação de Atos, né, que eu até presumia que seria um argumento do Ramon, eu quero só deixar clara a ideia de que, é claro, eu já estou me posicionando, esse é o meu lado do debate, de que não tem a ver. Eu acho que eu comentando os argumentos do Ramon vai ficar mais claro, mais legal a gente perceber que não tem a ver,
Mas eu particularmente quero eliminar da discussão o texto de Atos como um argumento bacana para socialismo, como se a igreja tivesse uma experiência socialista. O que eu observo no texto do Novo Testamento é, basicamente, legitimidade da propriedade privada, ok? E esse é um ponto que eu acho que é fundamental e que distancia muito o cristianismo do socialismo. A ideia de que não existe uma perspectiva escatológica, uma perspectiva de transformação social, tudo mais, destoada de uma ação direta de Deus. E aí, nesse sentido, eu concordaria com o Ramone de que o protagonista da história é de fato Deus. Depois a gente discute qual seria o problema disso, né? Onde isso de fato seria um defeito da cosmovisão cristã. E, enfim, para ocupar meu tempo, eu vou direto para o texto de Atos. Por que Atos não é uma experiência socialista? Bom, isso a gente poderia gastar tempo explicando qual que era a situação, mas resumidamente, e aqui eu corro o risco de, por brevidade, não ser suficientemente claro, o que acontece em Atos é um evento, né, que reunia todos os judeus, as festas do Pentecostes e tudo mais, o pessoal ia todo mundo para Jerusalém, e o pessoal estava numa ocasião dessas, o Flávio Josefo até comenta que parecia o milagre do Nilo, ou seja, você tinha um filete e de repente você tinha uma expansão muito grande. Vinha judeu de todo quanto lugar para Jerusalém para essas festas. Nessa ocasião, Pedro faz um discurso e o pessoal identifica no Jesus que tinha sido morto o Messias que eles tanto esperavam. É o Salvador da humanidade. Gastaria muito tempo explicar qual é a perspectiva, mas simplesmente aconteceu a coisa mais fantástica que eles poderiam imaginar. O pessoal vai fazer o quê? Ficar lá. O que acontece é, depois de descobrir isso na festa de Pentecostes, eles não voltaram para casa. E o que você tinha eram pessoas de todas as partes do mundo. Esse pessoal queria, bom, já que a gente descobriu isso, a gente tem que ficar em Jerusalém e aprender com os apóstolos, essas coisas e tudo mais. E aí, para esse pessoal ficar, existem gastos, custos. Como é que vai manter o pessoal lá comendo e tudo mais e tal? O pessoal começou a vender, e aí que é a primeira diferença com o comunismo, eles começaram a vender voluntariamente. Ninguém os obrigou a vender suas posses. Eles começaram a vender as posses como um paliativo para manter o pessoal que estava lá, porque ninguém queria ir embora. Depois de vender as posses voluntariamente, a segunda questão é, nenhum deles vendiam todas as coisas. Em momento algum no texto assim, eles vendiam tudo que eles tinham para distribuir entre as pessoas. Eles estavam vendendo propriedades para manter o pessoal lá. Agora, por que eu sei que eles não vendiam todas as coisas? Além de não estar afirmado que eles não vendiam todas as coisas, diz o texto que eles se reuniam de casas em casas. Se eles vendessem todas as coisas, que casas são essas que eles usariam, né? E aí, tem muita coisa para comentar sobre isso aí, meu tempo está acabando, segundo o aviso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, essa não foi uma experiência normativa. Ninguém, nem em Atos, as outras igrejas continuam fazendo a mesma coisa, e nem nas cartas do Novo Testamento é recomendado que vendam todas as coisas e deem para os apóstolos. Inclusive, no momento posterior, quando Ananias e Safira chegam e vendem as terras e não entregam todo o dinheiro para os apóstolos, o pecado deles não foi não entregar todo o dinheiro. O pecado deles foi ter mentido ao Espírito Santo. Tanto que, num das falas de Pedro, ele fala assim, olha, se você retivesse as suas propriedades com você, não seriam suas, mas você mentiu ao Espírito Santo. Em momento algum, há uma condenação a manter as propriedades. Tanto é que aquele pessoal, eles estavam ali e eles não tinham emprego, a cidade não tinha um emprego para eles. Então o pessoal tinha que ser sustentado. Eles eram sustentados pelas pessoas que compreendiam a necessidade daquele pessoal ficar lá, ouvindo os apóstolos, e então eles vendiam, começaram a vender as propriedades. Eu percebi na fala do Lúcio que ele ficou muito ávido por tocar em um ponto específico que eu falei, que era a relação do Novo Testamento com o capital e a propriedade, vamos dizer assim. Então, nesse ponto, eu quero começar a desafiar ele para a gente dar andamento assim, a um debate propriamente dito. Eu queria reforçar que no Novo Testamento tem uma apologia ao pauperismo, uma apologia à pobreza. Você tenta ali... como é que eu posso dizer? Você tenta desmanchar a ideia do rico, né? Você tenta desmoralizar o rico por ele ser rico e tenta estimular eles a serem, a doarem as suas posses e tal. O Lúcio postou, olha só o costume, né? O Lúcio comentou 2 pontos
que eu até anotei aqui. O primeiro é o do Jesus socialista. Eu queria fazer um comentário aqui para que isso não entre em debate, nem com o pessoal que quer perguntar aqui, muito menos com o pessoal do meu Facebook. Eu quero deixar bem claro que você falar Jesus socialista é um anacronismo, certo? E a gente aqui tem eu, o Gijo, o Dinho, o Natan aqui da história, o Thales, que anacronismo é um dos piores crimes quando você está estudando história, sabe? O socialismo não tinha nem sinal de alguma seita, de alguma ideia socialista, e você afirmar que Jesus era socialista é um erro metodológico, tanto da visão da história, quanto eu acho que o Lúcio vai falar também que é um erro do ponto de vista teológico, né? Eu não sei se vocês chamariam assim, mas eu já quero encerrar essa questão aqui, sabe? Porque, do ponto de vista do socialismo científico do Marx, eu creio que o que é dito sobre a figura de Jesus Cristo no Novo Testamento não tem absolutamente nada a ver. Então, se ele quiser tocar nesse assunto, claro, né? Mas eu por mim, eu quero encerrar isso daqui. Um outro ponto que eu quero bater bastante é exatamente o que ele falou do que as pessoas fizeram nos Atos dos Apóstolos, que foi voluntariamente vender as suas posses, vender as suas casas, a sua propriedade. Esse é o ponto, eu diria que o ponto principal, o ponto central do socialismo é o voluntarismo. Porque o socialista, ele acha que as pessoas vão trabalhar, produzir, cooperar de forma voluntária. Então é nisso, eu tinha vários pontos assim que eu conectava o socialismo ao cristianismo. Ele falou assim, eu achei mais um, né? Porque honestamente eu não tinha lembrado. O voluntarismo está presente em várias passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento, certo? Então eu queria que ele comentasse, no caso dele da réplica agora, eu queria que ele comentasse o ponto que, apesar de assegurar a propriedade privada, como ele falou muito bem, nesse ponto eu acho que eu concordo com ele, que existe a defesa da propriedade privada na doutrina cristã, eu queria comentar esse ponto que está muito presente, principalmente no Novo Testamento, que é o voluntarismo, a apologia ao... Porque o próprio Jesus Cristo era de uma família muito humilde, ele era oprimido. Esse desmanche, assim, da imagem do rico, por ele ser rico, de renda. Vá e venda o que tens, certo? E ganhará o caminho dos céus, o reino dos céus. Eu acho que essa é uma passagem, eu não vou me lembrar o livro, porque eu, católico nem o estudioso da Bíblia, certo? Eu faço meia culpa. Até hoje eu nunca conheci um católico que fosse um estudante assim de fato da Bíblia, que não fosse um padre ou um seminarista, né? Então eu queria que, para começar o debate assim de fato, para começar a rolar sangue, suor e lágrimas aqui, que ele comentasse, que ele tentasse refutar essa minha afirmação. Tá. Bom, o C.S. Lewis é engraçado que no Cristianismo Puro e Simples, ele pega e fala assim, olha, meus amigos de direita que me desculpem, mas o Novo Testamento parece de fato endossar perspectivas de assistencialismo e coisas sociais e tudo mais. Bom, por que esse é um erro? Primeiro, você tem, e se você for honesto, você tem o Novo Testamento indicando justamente o contrário em algumas outras passagens. Do ponto de vista ateísta, você não teria problema. Você fala, olha, contradições e tal. Por exemplo, para deixar claro essas passagens, em Timóteo, 1 Timóteo, uma epístola pastoral, Timóteo estava cuidando de uma igreja e Paulo dá algumas recomendações para ele. E aí Paulo fala o seguinte para ele dá várias recomendações, ou seja, uma perspectiva cristã de todos os setores da sociedade, todos os tipos de vida, e aí ele se dirige aos ricos. O que a gente vê lá de condenação à riqueza? Primeiro, e é de fato a teologia tanto de Jesus nos evangelhos, quanto no resto do Novo Testamento, o que é condenado é um tipo de amor idolátrico às riquezas. Como se as riquezas fossem gerar todo tipo de felicidade e alegria. Quando você vê, por exemplo, recomendações diretamente a ricos, no Novo Testamento, em momento algum, você vai ver uma ordem para que eles doem suas posses. Pelo contrário, o que está sendo dito, por exemplo, por Paulo, ele fala assim, ele começa falando que eles tinham que considerar o que eles têm, desde que fosse legítimo, como uma dádiva de Deus para o bem deles. Portanto, Deus fez vocês ricos, isso é bom e ele fez isso para o deleite de vocês. E a segunda recomendação é que eles fossem generosos. E aí sim você vai ter, por exemplo, um tipo de perspectiva cristã de como lidar com as posses. Deus fez você rico para o seu deleite e
Ou seja, inclusive, são duas coisas, o seu deleite e para que você possa, e aí é voluntário, ajudar outras pessoas, beneficiar outras pessoas, já que você é rico. Em momento algum está dito lá assim, olha, doem suas posses e tudo mais. Nem nas passagens do Novo Testamento e nem em Atos. E aí, a primeira coisa que eu tenho que comentar é que a questão do voluntarismo ali é para distinguir da obrigatoriedade do imposto, por exemplo. Que esse texto é da ideia de que eles endossavam a ideia de que era obrigar. Porque o que seria o imposto? Eu vou ajudar as outras pessoas. Só que você faz isso de maneira obrigada e tal. E lá, eles ajudavam as outras pessoas porque eles queriam. Eu tenho posse, eu acho isso importante e eu invisto meu dinheiro nisso. É simplesmente isso, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro, e é nesse sentido que eu estava colocando voluntarismo. E eu quero vender as minhas propriedades para que esse povo continue em Jerusalém, aprendendo teologia com os apóstolos, e assim por diante e tal. Se voluntarismo, por exemplo, em alguma medida é compatível com o socialismo, é acidental e não essencial. Não é a ideia de que o cristianismo, por ter essa compatibilidade com o socialismo, daí o cristianismo é socialismo, né? Porque, por exemplo, em certo sentido, se falar para o socialista e o libertário, os dois querem ficar vivos. Olha, então temos uma compatibilidade e acho que as duas coisas são... Não, não é, né? Você tem uma compatibilidade aí meramente acidental entre os dois, e não essencial. O Novo Testamento, o que ele ensina sobre o problema das riquezas? Em momento algum fala assim, rico é do mal. Por exemplo, a teologia da libertação, do Leandro Boff e outros idiotas, acreditam que... Qual que é a perspectiva deles? Exegética? Não, nenhum deles. Eles são tão estúpidos que vão olhar, por exemplo, textos do Sermão do Monte, e de fato essa é uma interpretação muito comum, tá? Em determinadas porções do Novo Testamento, você tem textos paralelos, discursos que cada um expressa da maneira que ele quer. Se você olhar um dos evangelistas, vai colocar assim, olha, que o rico, feliz são os pobres, porque deles é o reino do céu. Só que quando você entende que tipo de pobreza ele está falando, como que eu vou saber disso? Bom, no texto paralelo, nos sinóticos, ele fala pobreza de espírito, e não pobreza em si. A pobreza que ele está condenando lá, a pobreza que ele está estimulando lá, na verdade, é a pessoa que não considera a si mesma uma pessoa cheia de méritos. E essa é a perspectiva de salvação bíblica. O primeiro passo para a pessoa buscar a Deus é perceber que ela está condenada. Nos outros textos do Novo Testamento, por exemplo, por que Jesus fala, olha, se você servir às riquezas e a Deus, você não vai ter, é impossível servir às riquezas e a Deus. O que ele está condenando ali? Riquezas? Não, servir às riquezas. E é aí que está o texto do Camilo, por exemplo, logo na sequência do texto do jovem rico. Em nenhum momento aquilo é normativo. Você não vê Jesus... O problema do jovem rico é que ele idolatrava a riqueza. Então fala, olha, vocês têm mais uma coisa que falta para você e não para outros. E assim por diante, né? Então, pode terminar. O que eu vou olhar no Novo Testamento, sempre, em todas as questões que menciona a riqueza, é condenar a riqueza como substituto de Deus. Ou seja, quem vai de fato trazer a ataraxia, a paz de espírito e tudo mais, é a relação com Deus restabelecida pelo perdão alcançado por meio de Cristo. Quando o rico acha que é por meio das posses, ele substituiu Deus pelas riquezas, cometeu uma idolatria, e isso é condenado. Né? Então todo o Novo Testamento são essas perspectivas. E aí um olhar um pouco mais exegético, mais cuidadoso nos textos, vai mostrar isso, coisas que não dá para fazer, evidentemente, num discurso. Uma resposta aqui, o Lúcio afirmou, com propriedade, claro, que as coincidências entre o cristianismo e o socialismo, eles seriam mera coincidência mesmo, mero acaso. Né? Ele até falou um negócio, né, que o socialista e o libertário querem sobreviver, eu ri, mas não, de fato. Né? A gente às vezes encontra uns paralelos assim, que não fazem muito sentido. Os socialistas fazem isso bastante. Né? Mas, inclusive, eu tô começando a temer que esse debate ele vai acabar chegando num ponto que nós dois vamos se juntar para bater nos esquerdistas, né? A gente já faz antes e depois, isso aqui está garantido, mas... ao invés de debatermos ideias, da gente confrontar a ideia, enfim. Mas enquanto isso, eu tenho um ponto importante para colocar, que é o ponto raiz da minha ideia do debate, que não é falando sobre as semelhanças entre o cristianismo e o socialismo. O que eu estou querendo dizer é que o socialismo é baseado no cristianismo.
certo? É isso que eu quero dizer. Ao afirmar aqui que são coincidências, pô, eu posso encontrar coincidência numa porrada de coisa, sabe? Coincidências ao acaso, meramente ou não. A gente tem que pontuar algumas coisas, e nisso eu pego um ponto de vista histórico da construção social, que é aquela ideia, até que uma ideia boa, mas ela é muito mal usada na academia de história, né? Que é a ideia da construção social. A gente tem que posicionar os sujeitos nos seus locais sociais. Marx era de uma sociedade cristã. Apesar de ele ter ascendência judaica, né, o pai vinha de uma família judaica e etc., ele vivia na sociedade ocidental, vivia na sociedade cristã. Então ele foi, obviamente, educado numa lógica cristã, ainda pensando que as universidades, provavelmente a universidade que ele cursou e não concluiu, que é de filosofia, ele era certamente administrada por padres, frades, alguma coisa nesse sentido. Certamente ele teve uma educação e uma criação cristã. E o que eu estou querendo afirmar, então, nesse sentido, é que o socialismo é baseado no cristianismo, certo? E de uma certa forma, sendo assim como um filho se assemelha muito ao pai e um pai se assemelha ao filho, eles têm muitos pontos que eles têm muita semelhança. E nesse sentido, eu vou falar como que não necessariamente o cristianismo tem politicamente mais proximidade com o conservadorismo do que com o socialismo. Certo? Esse era um ponto que eu queria provocar. Que talvez seja o tema da próxima pergunta do Lúcio, exatamente isso. O cristianismo ele serviu de base para o socialismo. O que é o socialismo? Assim como eu falo, eu vou fazer uma afirmação polêmica pra cacete agora, que muitos de vocês vão ficar com raiva de mim possivelmente, mas para mim o cristianismo é uma religião pagã com grife, é uma astronomia com grife. Porque você vai penetrar ali na história da Virgem, da morte ao terceiro dia, da ressurreição, da cruz. Ele tem muito a ver com as observações astronômicas que foram adaptadas numa grande bricolagem de uma religião que serviria numa época para o Império Romano. Certo? Aí agora eu estou dando um ponto de vista cético, que eu não gostaria de colocar isso em debate, mas só fazendo uma menção. Porque eu acho que se a gente for discutir assim a religião, o dogma, a teologia, eu acho que essa é uma discussão muito mais alongada e coisa e tal. Acho que o pessoal que está assistindo a gente não vai ter muita paciência para ver isso, né? E até porque também o Lúcio é baseado em livros, né, em literatura. A minha base é mais fraca, vamos dizer assim, eu admito. Mas assim como o cristianismo, na minha opinião, é uma bricolagem de várias crenças pagãs que foram compiladas numa religião monoteísta, o socialismo ele é basicamente uma ideologia que reúne uma ideia de luta de classes, do materialismo histórico, que esse de fato é original. Nunca antes na história tinha se observado isso, com uma base cristã forte. O cristianismo é a grande base, inclusive, para narrar a teoria progressista do socialismo, certo? Que também é essa visão progressista das mazelas que o povo sofre para depois merecer o paraíso no juízo final, um ponto de vista progressista, certo? Então, é basicamente isso. O socialismo, ao meu ver, ele é composto pela base cristã com o materialismo histórico da luta de classes que o Marx criou. Então, colocando a minha questão, né, eu vou aproveitar para a gente conseguir fazer uma sequência ou ligar a esse assunto, em comentar esse ponto que você achou nevrálgico do socialismo como originário do cristianismo. Bom, para começo de conversa, o meu ponto que eu queria ter estabelecido antes é que o Novo Testamento em si não dá base nem nas partes que supostamente ele faz apologia ao pauperismo. Esse ponto neotestamentário é só uma interpretação ruim do Novo Testamento. Decidido esse ponto, o meu ponto é: qual o problema do socialismo ter sido originado do cristianismo? Por que eu estou falando isso? Primeiro, é evidente que eu discordo do cristianismo como bricolagem de religiões pagãs, né? A gente vai colocar depois um vídeo lá que a gente começa a comentar algumas coisas nesse sentido. Pelo contrário, eu entendo sempre ele como um movimento sempre contradizente aos movimentos emergentes ou movimentos estabelecidos religiosos.
Mas, ainda assim, o seu argumento se sustentaria, apesar da analogia que eu achava equivocada, o argumento se sustentaria. Olha, você quis usar ele para ilustração, né? Eu acredito. A ideia é o socialismo veio do cristianismo. Engraçado que eu não vi nenhum autor cristão negar isso. E eu não vejo problema algum. Em que sentido? O socialismo é nada mais, nada menos que uma perversão do cristianismo. Só isso. Ele é e assim, se eu pensar em primeiro que o cristianismo que o socialismo vem do cristianismo, o libertarianismo também. Se eu colocar como o liberalismo, o pai dele, o John Locke era o quê? Cristão. Então, problema algum. Agora, qual é o problema que a gente pode colocar? Se é um filho legítimo ou não. Socialismo não é um filho legítimo. Okay? Socialismo é um bastardo, se for filho. O socialismo de fato, o que o socialismo é? É uma tentativa secularizada de imitar o cristianismo. Eu tenho, de fato, ao invés de um diabo, um demônio e tudo mais e tal, eu tenho sempre o inimigo, e essa é a perspectiva do Voegelin, por exemplo, né? Da política ser considerado como substituto da religião e tal. Inclusive o Pondé comenta bastante essa questão, né? E a primeira vez que eu vi foi por ele. Eu tenho um inimigo, e a gente sempre tem, né? Começou, como é que era o nome do maluco lá? Não, aqui no Brasil, esses tempos atrás, antes do Temer, o Cunha. Era o Cunha, é o demônio. Beleza, se acabar com ele, o mundo está resolvido. Aí acabou o Cunha, já não é mais, aí tem que eleger um novo demônio, é Temer. Se tirar o Temer, vai sempre ter um demônio. Você tem sempre os sacerdotes, hoje, diga-se de passagem, os professores universitários, né? E aí, de fato uma religião. Você tem um Messias sempre sendo estabelecido. Também não vai perder a matrícula. Não vai ser jubilado, cara. Mas tem muito professor legal. Denis, aqui ó, Denis, nós tivemos. Mas eu não tive algo, mas eu sei que ele tem. Você perdeu, cara. Você perdeu. Eu de fato acredito que é um tipo de seita cristã, é um tipo de cristianismo recalcitrante, né? Um cristianismo mal falado, mal compreendido. As perspectivas escatológicas, ou seja, de bem e de céu, são terrenizadas, são colocadas dentro da perspectiva de ação política. O Salvador, né, que era a perspectiva cristã, é colocado como um libertador político. Então todas as questões são pontos pacíficos para nós. O problema meu é justamente isso. É uma perspectiva ou uma heresia cristã, o socialismo. E essa de fato é uma afirmação por exemplo, do Mário Ferreira dos Santos, que seria um pensador católico, né, o mais próximo do catolicismo, e do Gordon Clark, né, que é uma perversão do cristianismo. Então eu não vejo problemas nisso aí, do ponto de vista de que se eu afirmar isso para o bem ou para o mal seria uma falácia genética se eu afirmar que o socialismo veio do cristianismo. A questão é, ele representa o pensamento cristão? Não, não representa. E aí, Ramon, aqui que surgem uma série de questões, né? O meu primeiro problema é, qual seria o problema se falar que ele nasceu do cristianismo se eu argumentar que ele é uma perversão do cristianismo? E alguns comentários que eu queria fazer sobre a perspectiva é que essa perspectiva de cristianismo que você tem é uma perspectiva popular. Por exemplo, o diabo é responsabilizado por todas as mazelas. De uma perspectiva bíblica, a responsabilidade das mazelas é o próprio homem. O diabo contribui, ele dá uma facilitada lá, mas quem caiu, quem entra em tentação e tal, é o homem. Então não é uma perspectiva cristã. Outra, você falar, por exemplo, o mal no socialismo é pensado como o início na Revolução Francesa. Esse seria um tipo específico de socialismo, não sei que concebe ele como todo tipo de socialismo, porque da perspectiva russoniana, o mal começa, na verdade, com a propriedade privada, que é justamente o que o cristianismo afirma como bem, por exemplo, o que colocaria eles em franca contradição, né? Aí o resto que apologia ao pauperismo e tal, eu discordo, eu acho que eu já lidei a contento, né? O diabo não é culpado por todas as mazelas, o homem é culpado. Outra coisa que você comentou, o trabalho, né, da perspectiva de Gênesis não é maldição e ele existe desde o princípio, né? E o milênio, a perspectiva do milênio e tudo mais, ela não é essencial ao cristianismo, de fato, da perspectiva reformada, ela é minoritária, né? A ideia de milênio é muito ampla e discutível, né? Mas, de fato, eu concordo que a ideia de milênio é o pano de fundo que o socialismo pensa a utopia socialista. Problema algum em pensar sobre isso. Beleza. Eu vou atacar por um ponto agora que eu imagino que você vai sair pela tangente, né? Eu imagino que você vai sair pela tangente porque você vai começar a mencionar as diferenças entre o que eu chamaria de seitas cristãs, né? Que
No caso, só fazendo um esclarecimento, que você chegou a mencionar que também existem essas utopias do juízo final, da visão progressista da história em relação ao liberalismo, mas eu quero lembrar que o liberal, pelo menos o liberal de verdade, ele não tem uma coisa que se chama idolatria, certo? Ele não tem aquela ideia de que um cara vai ser eleito e vai dar fim ao Estado, ou até mesmo vai diminuir o Estado até o ponto que ele é moral, que de acordo com como é que é o cara do Leviatã? Hobbes. De acordo com o Hobbes, que o Friedman e o Hayek baseiam-se nele para falar isso, que o limite do Estado deve ser garantir a segurança e o sistema jurídico, né? Que o Hobbes, ele inclusive é muito feliz ao afirmar que a partir disso o Estado torna-se imoral, certo? Então, pelo contrário, o liberal ele não tem aquela ideia de que vai vir um redentor, um salvador que vai ser filho de Deus encarnado, que vai diminuir o Estado. Eles não têm essa... Apesar da gente idolatrar alguns autores, eu diria idolatria mesmo, o Mises é muito idolatrado de uma forma ou de outra, apesar de haver isso, não é a rigor, não se coloca na figura do Mises que ele vai voltar, que ele vai ressuscitar e vai acabar com o Estado. Ao contrário do que os socialistas pensam, que, por exemplo, o Lula vai voltar das suas mazelas que ele passou agora e vai salvar o... Não, pode ir, gente, fica à vontade. As reações são justas, né? Mas, ao contrário, o Lula, por exemplo, vai voltar de todas as mazelas que ele vem passando nos últimos tempos e vai salvar a economia novamente. Né? Isso é uma... por poucos anos, né? Até a bolha estourar de novo e vir uma crise ainda mais fodida. Agora, eu vou atacar em duas frentes, assim, que eu imagino que você vai sair pela tangente, que é citar o Jorge Bergoglio, figura essa que eu me recuso a chamar de Papa, apesar de eu ser ateu, porque eu me recuso a me chamar de Papa, porque eu me recuso que uma pessoa que supostamente é a autoridade máxima da sua seita, certo? Eu me recuso a acreditar que uma pessoa dessa atente contra a sua própria doutrina, certo? Se eu vejo assim um socialista falando, não, mas o lucro é legal, opa, você está atentando contra a sua doutrina, né? Mas, ao contrário, o Jorge Bergoglio, ele acompanha uma situação, agora a gente sai um pouco do Marx, a gente ainda segue pelo socialismo marxista, eu saio um pouco do Marx, aí agora a gente vem pelo Gramsci. Que o Gramsci talvez tenha sido o autor muito mais eficaz do que o Marx, porque ele ofereceu caminhos para se chegar a isso. Uma coisa que eu vou insistir, possivelmente o Lúcio já vai me retrucar, é a visão progressista da história. Que o cristianismo ele dá origem a essa visão progressista da história, que o socialismo baseia-se muito firmemente. Ou seja, através disso, eu acho que todo mundo aqui conhece mais ou menos o estrago que o Gramsci fez, né? Tem pelo menos noção. Alguns poucos leram, porque haja saco para ler aquele filho da puta, meu Deus do céu, né? Aquele livro de filosofia que ele escreveu só não é pior que o da Marilena Chauí. Mas tudo bem. Um convite à filosofia, né? Eu imagino como que você deve lidar com esse livro. Já li, eu uso ele para eu afirmar, por exemplo, eu falo assim, essa é a sua interpretação. Eu falo, não, é da Chauí. Eu achei que você usava como papel higiênico, mas tudo bem. O segundo que eu comprei. Não, mas é que o papel é muito grosso, né? Não absorve direto, machuca. Mas é simbólico lá, né? Enfim, essa invasão que vai se dando aos poucos, dentro de várias instâncias da sociedade, que o próprio Gramsci propõe essa invasão, Jorge Bergoglio, ele se afirma nesse sentido, nessa interpretação progressista, ele vai aos poucos. É um cara que fala assim, não, gente, talvez o aborto não seja tão ruim assim, sabe? Talvez as mulheres, elas possam de fato virar, acho que seria madre, né, o
o termo mais correto, talvez elas possam começar a rezar missa, sabe? Talvez um transexual, homossexuais possam casar. Eu quero deixar claro que no meu ponto de vista político, ideológico, religioso, assim, não teria nenhum problema. Antes que alguém me chame aqui de Bolsonaro 2018, né? Não tem problema. Mas, de um ponto de vista, de um dogma, dentro da ideologia dele, ele está seguindo por um ponto em que, paulatinamente, ele vai fazer com que o cristianismo, mais especificamente, o ponto que ele vai escapar pela tangente, que o catolicismo vai tornar-se paulatinamente, deixa eu só concluir, rapidinho, que ele vai tornar-se paulatinamente socialista, certo? Que ele, ao invés de a gente fazer a revolução, né, fazer aquele negócio abrupto, a gente vai colocando aos poucos, né? A pessoa nem vê o que tá vindo por aí, né? Então, tendo essa contribuição do Gramsci, baseado muito em interpretações que, eu vou retornar ao ponto inicial que motivou o debate, motivado pelas grandes semelhanças que unem o cristianismo e o socialismo, ele vem, por meio disso, portanto, tornar paulatinamente o catolicismo mais socialista. Do ponto de vista retórico, prever o meu passo e colocar uma maneira pejorativa é ruim, né? Porque é exatamente o que eu vou fazer. Eu não diria chamar pela tangente, eu diria esclarecimento. Antes que alguém diga que é um argumento ad hoc, pega a nossa confissão de fé da Igreja Presbiteriana e aí o que você vai ver lá falando sobre o Papa? O Anticristo. Portanto, se o Papa afirma alguma coisa... Explica isso melhor, pode na confissão de fé de Westminster, existe a disputa sobre o homem da iniquidade no Novo Testamento. Quem é o Anticristo? Os puritanos entendem que o anticristo é o papado e, de fato, dão muitos argumentos de compatibilidade entre a descrição do homem da iniquidade no Novo Testamento e o papado, como falsos milagres, sentar na cadeira de Deus, reivindicar o lugar de Deus e assim por diante. As melhores argumentações que eu já vi em favor disso, embora eu ainda não tenha fechado o meu ponto de vista, ou a minha opinião sobre o anticristo, está no teologista sistemático Charles Hodge. A argumentação lá é de dar o fôlego. Portanto, o que eu estou falando é que, dentro de uma perspectiva classicamente presbiteriana ou reformada, não teria problema algum em eu falar, e não seria sair pela tangente, porque de fato é o que está estabelecido antes mesmo do nosso debate. Antes, tipo, uns 400 anos antes do debate. Portanto, ok, eu não me importo com o que o Papa diz. O que deve ser fundamentado, e dentro de uma perspectiva cristã, o que deve ser fundamentado é o que é o cristianismo. E se eu disser que o cristianismo é o que a Escritura ensina como cristianismo, o debate tinha que ser estritamente teológico. E quando eu olho para a Escritura, e esse é o meu ponto nevrálgico, eu não olho nada compatível com o socialismo, senão uma menção genérica em fazer o bem às pessoas. Esse ponto de vista é ok e tal. A ideia é como fazer o bem. E eu não posso fazer o bem e ser injusto ao mesmo tempo. Portanto, a ideia de que se eu tiro a propriedade de alguém e dou para outra pessoa, para ela eu estou fazendo bem, só que eu estou fazendo uma injustiça com uma pessoa. Então, a perspectiva, e aqui eu entro num outro ponto que eu queria perguntar, eu não sei se é comentar ou perguntar agora, mas já me perdi, é que muito distante da Escritura apoiar o socialismo, ela é muito próxima e parecida com o conservadorismo. Em quais medidas? Primeiro, propriedade privada. Esse já era um ponto que eu poderia me sustentar nele tranquilamente. Qual socialismo ou comunismo prevalece com propriedade privada? Ele é o grande mal, ele é o malvadão. Não, se propriedade privada adquirir de maneira legítima, e aí é que a tentativa de alguns socialistas cristãos tentar falar, não, mas foi adquirido de maneira ilegítima e tal. Se propriedade privada é algo inerente ao cristianismo, eu já tenho dificuldades com socialismo, ou comunismo, ou esquerdismo de maneira geral. Mas não só isso, como eu vejo várias outras coisas compatíveis. Por exemplo, uma das perspectivas conservadoras, tanto liberal conservative como conservador, que é tanto do Locke quanto do Burke, por exemplo, é que eles entendem como o homem essencialmente e naturalmente mau. A partir dessa perspectiva, eu olho, por exemplo, para um cara que comete um crime e mora na favela como um vagabundo e não como uma vítima da sociedade.
Por quê? Porque é ele que é mau e não a sociedade que fez isso com ele. Quando eu olho as mazelas da sociedade, eu vejo que a sociedade em si é ruim porque o homem é ruim e mau. E não porque a propriedade privada ou coisa nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, no Novo Testamento como justíssimo que a pessoa trabalhe e adquire suas riquezas por causa do seu esforço. E de fato, muitos vão condenar ou rejeitar o cristianismo justamente por causa desses endossos à meritocracia que eu encontro no Novo Testamento. Isso, para mim, são motivos suficientes para eu pensar no conservadorismo como muito próximo, ou pelo menos como amigo do cristianismo. Né? Porque conservadorismo nesse momento não é cristianismo, mas cristianismo eu não consigo perceber ele distante do conservadorismo. E aí, alguns comentários sobre o que você falou, a ideia de o cristianismo tem uma visão necessariamente progressista escatológica. Não tem. Uma visão progressista, de fato, surge dentro dos puritanos. E essa visão progressista, ela não tem, ou ela não elege um homem como o precursor do progressismo e tal. De fato, ela vai considerar que o mundo está progredindo na medida em que ela consegue educar os valores cristãos na sociedade e as pessoas o aceitam e adotam. Essa é uma perspectiva boa. Eu acho que você e qualquer libertário concordaria, por exemplo, em vários pontos ou várias virtudes do cristianismo, como generosidade, bondade, justiça, ok? E justiça inclui propriedade privada e vários outros valores do decálogo. Ninguém falaria assim, meu Deus do céu, uma sociedade com decálogo, meu Deus, me tire daqui. Não, velho, todo mundo acha legal, por exemplo, né? A não ser que você queira se envolver com putaria e tudo mais e tal, aí você vai ter alguns problemas. Então, agora, de fato, a perspectiva mais usual do cristianismo é uma visão pessimista da história. O que você encontra dentro de várias perspectivas, dentre as quais as mais populares dentro do próprio presbiterianismo, fora da Inglaterra, é que o mundo vai de mal a pior até se culminar no anticristo. Mas a ideia de que o mundo está em progresso e coisas nesse sentido e tal, não é nem essencialmente cristã e nem majoritariamente cristã. É o contrário. Ela é minoritária e não essencial. Aí a discussão seria qual perspectiva escatológica estaria correta de acordo com a Escritura. O que extrapolaria, evidentemente, a nossa situação. Só alguns esclarecimentos, não sei quanto tempo me resta, mas eu não falei, por exemplo, que liberais têm pensam num ídolo de libertação. Se deu a entender isso aí, foi por falha minha de comunicar. Eu sei que o libertário, e na verdade aqui a gente, como conservador e libertário, a gente vai entrar num acordo de que a política é a arte do possível, né? E não da utopia de transformar a realidade e fazer desse mundo o céu. Até mesmo essa é uma perspectiva cristã e que todo cristão, exceto algumas seitas, tem lutado. Nós não vamos trazer o céu da terra. A gente tem medido, o governo e as ações políticas, enquanto legítimas, são paliativos para o mal no mundo e não vão resolver. Então é lógico, eu sei que o liberal não acredita num libertador, ou tem um herói, ou tem um novo Messias. Isso aí eu acho que é ponto pacífico para a gente. Né? Não acredito que a gente tem um Messias nem nada, e aí acabou meu tempo. Bom, eu acho que os meus pontos se esgotaram, estão se esgotando, né? Eu queria só fazer um comentário em relação ao que o Lúcio falou, de que a propriedade privada não se sustentaria no socialismo. Só fazendo um ponto de esclarecimento que ele com certeza vai concordar comigo, que o socialismo ele exatamente é inviável justamente por ausência da propriedade privada. Certo? Justamente a ausência da propriedade privada que configura-se como a inviabilidade do socialismo. Certo? Um outro ponto, eu acho que, me desculpando, quando eu falei que ele ia sair pela tangente, não era meio que tentando prever um movimento ou tentando deslegitimar. Era reconhecendo um erro do meu argumento. Porque, de fato, eu acho que é uma visão muito consolidada de que é reformado, né, que diria, porque dentro do que é chamado de evangélico tem muitas classificações, né? Os reformados, eles defendem muitos pontos, assim, de fato, do capitalismo, né, a questão do mérito, como é que chama o livro? A Ética Protestante, né, que é uma excelente obra, diga-se de passagem. Mas os católicos, por outro lado, eles têm, eu vou reafirmar isso, que os católicos têm uma predisposição maior ao socialismo. Né, que eu acho que de certa forma, eu não sei, né, mas eu acho que de certa forma ele concordou comigo nesse ponto.
sobre o que ele falou da interpretação, que um cristianismo que não é baseado nas escrituras, não é cristianismo, foi assim que você falou, né? Eu vejo que no catolicismo, muito desvia-se das escrituras de fato. Basta ver o que foi feito nas idades média e moderna. E observando justamente isso, que eu acho que eu tinha comentado, eu não lembro se foi com o Jim ou com o Gijo, que esse ia ser um ponto falho do debate, justamente porque o meu ponto baseava-se muito mais numa crítica ao catolicismo do que a um protestantismo reformado. O que a minha crítica vale, inclusive, para as neopentecostais, porque o Lúcio falou da idolatria, e assim como o Aristóteles na República, não foi o Platão, foi o Platão ou a República do Platão, desculpa então, Platão, falando na República, que de certa forma a democracia ela acaba tendendo à tirania. Assim como essas religiões, com um dogma mais fraco, eu diria, elas tenderiam à idolatria e ao politeísmo. Certo? Elas tenderiam ao politeísmo. Basta ver que a religião católica tem praticamente um santo para cada dia do ano. Isso se não for mais, estão fazendo novos. Certo? Ou seja, se isso não é uma coisa, algo semelhante àquela estrutura mitológica de ter os deuses e os semideuses, sabe? Tem o deus assim acima, só que ele tem vários semideuses que seriam equivalentes ao Hércules, ao Aquiles, que seriam homens com propriedades sobre-humanas. Eu não sei o que é. E o que esses neopentecostais estão fazendo, eu creio que seja exatamente assim. Como foi uma coisa que eu vi antes de vir pra cá, que eles estavam vendendo a caneta ungida para passar no vestibular. R$135. Né? Olha só que puta do valor agregado, né? Nossa, na visão capitalista isso é lindo, né? Que puta valor agregado. O cara pagou 50 centavos no negócio e o que ele vai lucrar, né? Isso por causa que ele deu a unção dele. Então é basicamente isso, né? Eu faço meio que a minha rendição a o que eu chamo de seita por pura praticidade, né? A seita mais específica que o pessoal aqui pertence, mas eu reafirmo a crítica ao catolicismo e deixo ali a dica para as neopentecostais. Nesse sentido, muito mais do que a gente estar junto em criticar muito mais a gente estar junto em criticar o esquerdismo em suas várias manifestações, para minha surpresa, a gente está junto em criticar, por exemplo, esse afastamento de um cristianismo bíblico. Essa, de fato, é a luta, por exemplo, que a própria Reforma encabeçou e nós, como herdeiros da Reforma, temos endossado e mantido. O que a gente vê como cristianismo popular poderia muito bem ser compatível em termos de cristianismo popular com socialismo e tudo mais. Justamente na proporção e na medida em que se afastam do cristianismo bíblico. Luta que nós temos encabeçado, de fato, dentro do próprio meio presbiteriano e no próprio diálogo interdenominacional. Né? De fato, tentado observar, ou mostrar, ou argumentar que existem posições teológicas com implicações políticas que tornam o cristianismo completamente díspare, distinto e até oposto a toda forma de perspectiva esquerdista. Né? E uma das questões que vincula o cristianismo, aí sim, ao conservadorismo, é uma ideia que o Burke vai lançar nas reflexões, que o cristianismo entende a liberdade como um valor, né, que deve ser buscado, mas ele é buscado junto a outros valores, e não como um valor supremo. Talvez aqui seja o nosso distanciamento, talvez aqui a gente destoe, né? Mas o fato é, por exemplo, da perspectiva progressista de um sex appeal e coisa nesse sentido e tal, aí o cristianismo se põe contra ele. Ele se põe contra, por exemplo, a perversão moral da mulher, né, ou a banalização. Ele é casto e santo. Casto no sentido de promover fidelidade conjugal, virgindade até o casamento. Todas as questões são odiadas dentro das pautas esquerdistas de maneira geral. Então, tem pautas morais, é evidente que o cristianismo se opõe em muito a vários
perspectivas progressistas. E agora, e principalmente, o ponto que eu quero salientar, e aí é o meu ponto, o ponto nevrálgico da minha argumentação, é que existem algumas doutrinas cristãs, e aí eu estou sabendo que eu estou repetindo, mas eu quero deixar enfático, que tornam o cristianismo completamente oposto ao socialismo e comunismo e afins, que são a propriedade privada. O Novo Testamento não é uma apologia à pauperidade. Se você olhar interpretações, por exemplo, católicas, por exemplo, particularmente dos franciscanos, aí você tem essa perspectiva. Inclusive, eles usam a interpretação felizes os pobres que entraram no reino dos céus. Do ponto de vista exegético é risório, ok? Mas é, por exemplo, uma perspectiva clássica surgida na Idade Média que vai, de fato, defender a pauperidade como um valor em si. Do ponto de vista cristão, não, né? E aí eu preciso só fazer uma ressalva, e aí eu adoraria, na verdade, concordar em todo o seu discurso, porque a gente está meio que se acertando aqui. Mas eu só preciso falar o seguinte, olha, a ética protestante e o espírito do capitalismo é um bom livro? Não. Para pensar em termos de o que é a ética protestante, não é, ok? Existem várias críticas, inclusive eu mesmo editei no Wikipedia, aí o pessoal vai tirar, eu edito e põe de novo, 2 artigos, né, da Fides Reformata explicando quais são os problemas metodológicos da ética protestante. Dentre eles, por exemplo, ele fala, olha, os calvinistas e tudo mais e tal, só que tem um detalhe muito significativo, não menciona uma única vez o Calvino, entendeu? Nem cartas, nem tratados teológicos, nem nada. O Bieler, André Bieler, até produziu um livro chamado Ética Protestante, o Pensamento Econômico Social de João Calvino, para prestar vários desses esclarecimentos. O pensamento do Calvino é bíblico. O pensamento do Calvino, por exemplo, inclui um comentário sobre Timóteo, endossando a legitimidade da riqueza adquirida de maneira justa e a necessidade moral de tornar essa riqueza algo, uma oportunidade para fazer o bem. Voluntariamente, se não perverte o próprio bem, se fosse imposto e obrigado, já não seria de fato uma boa ação, né? E aí, então, assim, nesse sentido, a ética protestante ela tem problemas, tá? Mas de fato ele observa, e aí é um ponto que eu acho bacana, que existe uma compatibilidade muito legal entre a perspectiva trabalhada nos países protestantes e a própria mentalidade de espírito de mercado e coisas desse tipo. Então, nesse sentido, sim, né? Agora, várias das críticas do Weber lá são dirigidas, de fato, ao neopentecostal. Ou seja, esclarecimento precisa ser feito urgentemente. Não, cara, não Weber. Né? O Calvino não ensina que quanto mais rico, mais certeza que você é predestinado. Não ensina isso em lugar nenhum. Né? Tem que ser analfabeto para olhar para o texto. Agora, se eu penso não em Calvino e calvinismo, mas em mentalidades da época e tudo mais e tal, aí eu posso pensar que tinha pessoas que pensam assim, né? Dentro na Inglaterra, uma sociedade de países protestantes, mas não protestantismo em si. Você não vai encontrar teólogos, hoje sim, mas aí eu não sei se os teólogos seria generosidade demais. A crítica que o Weber faz é perfeita, por exemplo, para um neopentecostal, né? Então, cara, não é, a sua espiritualidade não é medida em termos de posses. Aí sim o cristianismo vai falar que é possível, por exemplo, ser paupérrimo e muito fiel a Deus. Assim como é possível ser muito rico e fiel a Deus, né? Essas distinções são importantes, apesar de serem longas e eu provavelmente ter comentado elas muito rápidas. Aí eu fico assim, eu não sei ainda qual o ponto ainda que a gente teria de divergência. Eu queria só mencionar, por exemplo, o North. Gary North escreve no Mises, né? E ele é protestante, ele é filho, né, vou colocar assim, da ala radical do extrema-direita norte-americana, né, do Rushdie, do Rosa Rushdie. O Gary North casou com a filha do Rushdie. Eles têm algumas discordâncias e tudo mais, mas são cristãos e representam legitimamente um pensamento protestante. Então eu recomendo, quando você olhar no Mises, Brasil mesmo, Gary North, aquilo lá é o tipo do pensamento protestante clássico, né? E todas as outras perversões, por exemplo, o Papa contradizendo a própria fé cristã. Bom, esse foi o primeiro problema que incomodou Lutero, por exemplo, né? Lutero olhava e falava, olha, eu olho para as encíclicas papais e eu vejo uma porrada de contradições. Então eu olho, por exemplo, para um Chico e olho para um Karol Wojtyla e eu vejo, mas com qual desses dois papas eu fico? Né?
E esse é um argumento clássico dentro do protestantismo. Então, bem-vindo, né? Calma. A gente concorda que esse é um problema, que eles estão indo contra o que de fato a Escritura ensina. E hoje existe dentro do movimento, eu chamaria vulgarmente de evangélico, perspectivas que tentam, né, a todo custo associar também o cristianismo a perspectivas socialistas. Agora, você vai encontrar um bom teólogo entre eles? Não. Você vai encontrar um scholar, teólogo, ou mesmo filósofo, ou pensador cristão entre eles? Não. Você encontra você encontra pessoas muitíssimo ignorantes. E agora o pessoal adota porque vai para a faculdade e é bacana, você resolve o problema. Metade das suas brigas que você compraria na faculdade por causa da sua fé são tiradas já. Né? Então, e aí alguns acabam até mesmo sacrificando valores cristãos em nome da perspectiva política, né? E o que é lamentável. Então, estou mencionando que essas são pautas do nosso envolvimento político. A gente tem discutido com a igreja a associação que ela tem feito a perspectivas esquerdistas, e a nossa argumentação é justamente bíblica. A gente está sempre olhando, por exemplo, se o cara é presbiteriano, você fala, olha aqui, não é essa aqui a confissão de fé nossa? Então, peraí, olha aqui alguns detalhes. Bom, mesmo que você não seja cristão, olha aqui, deixa eu olhar uns textos, mesmo que você não seja presbiteriano, e tem presbiteriano, cristão não presbiteriano, né? Nossa, cara, você já li até Marx, cara. Não, então, sim. E aí, então, assim, olha, a gente tem que falar para eles, olha, cara, olha para a Escritura, não tem como você adotar essas perspectivas que você tem adotado aí e ser cristão. Então, escolhe um ou outro, né? Por isso que eu achei, assim, né, engraçado a gente pensar, da nossa perspectiva, a gente sempre entendido, na medida que a gente tem estudado a Escritura, e a nossa tradição protestante, tá? E não, aí protestante inclui mais que reformados, né, inclui luteranos e assim por diante e tal, ela é classicamente antagônica ao socialismo. Toda ela é classicamente antagônica ao socialismo, né? E aí, é claro que extrapolaria meu tempo, eu nem sei quanto tempo eu tenho mais. Não, Ramon falou que é de boa. Mas eu vou fazer você tem historicamente, ok? Eu quero convidar assim, bom, pesquisem isso. Historicamente, um dos inimigos principais da igreja, do socialismo e comunismo e tal, é justamente a igreja, justamente igrejas reformadas particularmente, mas igrejas protestantes de maneira geral, né? Tanto é que, por exemplo, é dentro do seio eclesiástico que você tem formado, e não é por coincidência, muitos opositores a socialismo e comunismo. É justamente por fidelidade à fé deles, né? E aqui eu incluiria dentro do meio católico, por exemplo. Um Karol Wojtyla, por exemplo, eu não lembro qual é o nome. João Paulo II. Bacanérrimo, velho. Ele não parece nem de longe um amigo do socialismo. É claro que... Tanto é que ele ajudou a combater o comunismo na Polônia. Não, sim, então. Você vê que o cara era punk, tá? Agora aí chega um papa argentino... Jorge Bergoglio. Né? Jorge Bergoglio. Bergoglio, o nome do filho da puta. Doando no seio da teologia da libertação. E aí, o que você tem que fazer? Toda vez que ele dá uma declaração escrota, aí os cardeais têm que patinar, parece a Dilma, cara. Quando ele fala alguma coisa, aí a galera já tem que correr, o pragmatismo político explicar, não, na verdade, estoca vento sim, gente, é até uma boa ideia e tal. Né? Aí o Bergoglio, né? O Chico lá, ele pega e fala uma cagada, e eles, não, na verdade, o que ele quis dizer não foi isso, ele não falou ex-cátedra, e assim por diante e tal. Então, desse ponto de vista, eu acho que a gente concorda, né? Olha, eles são perversões eu teria dificuldade de falar que é perversão do catolicismo, porque para mim de fato é um papa falando, e aí ele teria legitimidade dentro da perspectiva católica. Mas aí eu diria, como Lutero, fala, mas com qual deles eu fico? Né? Com qual eu fico? Com o Wojtyla ou com o Bergoglio? E assim por diante, né? Eu quero só fazer uma consideração final. Eu acho que acabou valendo como consideração final, né? Isso. Dele, eu queria só fazer uma consideração final minha, de que eu acho que esse debate acabou sendo uma oportunidade, tanto para eu reafirmar um ponto meu, um outro ponto que eu tenho é que o libertarianismo ele é completamente incompatível com qualquer lógica religiosa, sabe? Em resumo, é uma outra teoria que eu pretendo discutir com uma outra pessoa, de que o libertarianismo puro assim, ele é incompatível, uma pessoa que é muito religiosa não conseguiria ser libertária.
basicamente isso. Inclusive já estou desafiando outra pessoa, né? Para ter um momento que nem esse que eu tive com o Lúcio. Não pode ser eu também não? Pô? Não sei se você ia ter interesse, né? Não Mas- tenho, até porque, por exemplo, o líder da extrema-direita cristã nos Estados Unidos discordaria, né? O líder antigo, o clássico, que é o Oshidome, por exemplo. Né? Então, existem perspectivas dentro do ser reformado de pensar no tipo de teonomia libertária. O que é isso e tal? Bom, não sei, pra falar a verdade. Mas eu sei de muitas perspectivas cristãs e de caras seríssimos e bons teólogos, respeitadíssimos, considerados como líderes da direita cristã da década de 80, 60, 70 e década de 80, que eles não veem incompatibilidade. Agora, do meu ponto de vista, para ser bem honesto, sim, existem problemas. As minhas críticas, eu tenho descoberto, serem muito próximas do Burke, tá? De incompatibilidade entre um libertarianismo, né? E perspectiva cristã. Qualquer eu não diria, tá? Porque eu não vejo, por exemplo, existem religiões que não teriam problemas com os tipos de recomendações morais específicas, né? Então, agora, sim, cristianismo, particularmente cristianismo bíblico, chamado reformado, tem, de fato, pontos de choque com o libertarianismo. A começar com a ideia de que a liberdade não seria o valor supremo a ser perseguido. O ponto que você comentou até é o de quem é o protagonista. Do ponto de vista humanista, é o homem, tem que ser o homem. Do ponto de vista cristão, não há problema algum em afirmar que é Deus o protagonista, né? E aí essa discussão de se há ou não um problema é mais extensa. Eu não sei se você quer entrar nela, mas do meu ponto de vista, sim. Esses aí são pontos de choque ou de conflito de visão de como o libertarianismo se é transformado numa visão de mundo, né? Associado a uma visão de mundo. Aí sim a gente vai encontrar problemas. Agora, se eu pensar da perspectiva puramente econômica, aí eu acho o contrário, né? Nada mais adequado ao cristianismo que uma visão liberal da economia. Seria a única maneira de fazer justiça, mérito e preservar a propriedade privada. Enfim, a minha questão em relação ao libertarianismo era a moral. Por isso que eu via Sim. Mas, continuando, eu acho que foi uma grande oportunidade para a gente reafirmar determinadas coisas que alguns pontos que nós dois sustentávamos anteriormente. Você fez eu diria, não entendo isso de forma pejorativa, você fez uma propaganda da sua... Apologia. Pode-se dizer assim, eu não tinha pensado nessa palavra. Colocando ali, reforçando aquele seu ponto da palestra que eu mencionei na minha apresentação, colocando que, de fato, dentro de uma ética cristã, mais especificamente a reformada, seria incompatível. Eu tive a oportunidade de reafirmar a semelhança, né? Você acha que é o acaso, eu afirmo que pode não ser, e que eu tracei o caminho que o catolicismo especificamente está traçando. Tracei o caminho que o catolicismo está percorrendo, né, e o fim que ele pode chegar. A não ser que uma pessoa decente apareça no meio do caminho, né, para impedir isso. Enfim, eu acho que foi uma grande oportunidade. A gente sair com os pontos amadurecidos, ainda guardando discordância, mas isso é natural, porque não são dois presbiterianos ou dois ateus conversando, né? Mas apesar disso, foi uma grande oportunidade. Agora a gente vai abrir para as perguntas.